Sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Esse vídeo poderia ser a continuação do vídeo anterior, Diagrama de Energia Livre e Composição, mas resolvi separar nesse pequeno vídeo por causa da importância dessa construção da tangente comum e também para ficar um vídeo, vamos dizer, independente. Então, nós vamos falar de energia livre e composição, energia livre de uma solução em função da composição, o diagrama de energia livre e composição que nós já vimos, quando a temperatura está entre as duas temperaturas de fusão, a tangente comum e a comparação da tangente comum com o isomorfo. Quem está assistindo essa série já deve estar cansado de ver isso, né, do equilíbrio dos potenciais químicos na tangente comum, né? Mas nunca é demais enfatizar que o potencial químico de B tem que ser lido nesse eixo B. Veja, da fase alfa e da fase beta, o B é esse eixo e o A é o outro eixo. O que eu estou enfatizando? Porque eu já vi professores se confundirem quando desenham isso no... Aqui nós também já vimos no vídeo anterior, mas aqui a gente está colocando especificamente a equação para energia livre do líquido e energia livre do sólido. Aqui nós vamos calcular o diagrama de energia livre composição líquido. Novamente, a gente tem aqui, não custa lembrar que o líquido, o paládio na temperatura que a gente está aqui, ele é líquido porque o ponto de fusão dele é menor do que 2073 e é menor do que 1973. Já o ródio, ponto de fusão dele é maior do que 273 em 1973. Então, ele é sólido nessa temperatura. Então, o estado padrão do ródio aqui é o sólido, o estado padrão do paládio aqui é o líquido. E, finalmente, a tangente comum, né? Para medir os potenciais químicos que nós falamos no início, nós temos que usar aqui o do paládio, né? No eixo do paládio, nós usamos o zero do paládio, que é líquido. Então, daqui até aqui é o delta. Por que eu chamei de delta? Porque é o potencial químico menos a energia livre do elemento puro, né? Do estado padrão. E aqui a mesma coisa, o zero, veja, no caso do ródio, o zero do ródio é o sólido. Então, é assim que a gente lê as coisas nesse tipo de diagrama. E aqui está a tangente comum. Calcular essa tangente comum não é brincadeira, não. Eu confesso que eu roubei no jogo. Eu plotei os diagramas, eu plotei os potenciais químicos que eu sei e tracei a reta comum. Mas um algoritmo para encontrar uma tangente comum não é uma coisa muito trivial. Eu procurei na internet e não fiquei satisfeito com os métodos que eu encontrei. Então, resolvi roubar no jogo. Quem tiver alguma aptidão para esse tipo de coisa é um problema desafiador. Se fossem parábolas, a gente seria fácil, mas eu não sei porquê, às vezes as figuras estão sendo corrompidas, mas paciência, dá para ver. Aqui nós temos a tangente comum, quando a gente baixa, a gente tem justamente essa temperatura. Essa daqui é o diagrama de energia livre e composição a 2073, quer dizer 1800 Celsius. Não sei por que não apareceu aqui o 2073. E aqui nós temos a construção da tangente comum, que nos dá exatamente as duas composições correspondentes ao isomorfo. Se a gente variar o diagrama de energia livre e composição, nós vamos obter o diagrama isomorfo todo. Foi exatamente isso que a gente fez quando a gente usou o método da igualdade dos potenciais químicos. A gente igualou os potenciais químicos, de certa forma a gente obteve a tangente comum, não foi explícito, e aí a gente obteve, no caso, diretamente essas composições. Tá certo? Nós vamos ver também um vídeo em que a gente fala um pouco do método do termocalc, de calcular diagrama de equilíbrio. Obrigado por terem assistido até aqui. Por favor, se inscrevam no canal, que nos ajuda lá na avaliação do projeto. Obrigado.